quero esclarecer para vocês que uma pessoa aí, uma fulana, tirando coisa da minha boca, dizendo, Renata afirmando que o pai é ladrão. Ela é uma mentirosa, gente. Não caia na lábia dela, não. Que ela... Para nós, na realidade. Mas, gente, não é só o pai. Repito a dizer, não é só o pai Marco que roubava, não, gente. Não é só o pai que pedia Pix, não, gente. É tão chato a gente vir falar essas coisas, porque é muito cansativo, gente, na verdade. Eles são muito contraditórios, sabe? Eles são igual Marcos. Uma hora fala uma coisa no momento da emoção, depois volta atrás no que falou. E, tipo, eles colocam a gente como se fosse, como se nós fôssemos doidos, sabe? Eles falam, a gente vai comentar, não, mas eu não falei isso. Você que interpretou errado. Você entende? É difícil isso, né? Então são pessoas emocionadas que naquele momento falam o que quer e depois as pessoas comentam, ah, mas por que tá comentando? Gente, quem tá nas redes sociais é isso. As pessoas vão falar de mim, não estou nem aí. As pessoas vão falar de todos que se expõem. Quem não quer se expor é igual uma atriz, né? Aquela atriz Ana Paula Arósio, vamos dar ela como exemplo. A partir do momento que ela não quis mais sair em revista, jornais, em televisão, internet, ela não queria mais dar autógrafo, o que que ela fez? Mudou de profissão. Não é isso que eu quero para minha vida. Então nós temos as nossas escolhas, né? Então tem muita gente que fica falando, ai que chato isso, ai que chato aquilo. Gente, é só vocês não assistirem, é só vocês procurar um outro canal, uma outra página, sabe? Mas a gente vai comentar sempre. Quem tá nas redes sociais é para isso. Quando você pega seu celular e entra em um canal, alguém vai estar falando algo. Então você tem a opção de procurar outras coisas. Entende? Mas dá a impressão que a pessoa é obrigada a estar ali. Mas enfim, eu vendo o Renatinho falando tudo isso, eu fico pensando, poxa, ele falou sim. Como ele está dizendo que ele não disse que o Marcos, não era só o Marcos que roubava, que outras pessoas também fazem isso. Isso a gente sabe. Mas o que deixa triste é a gente saber que existem pessoas que apoiam isso, né? É tipo assim, você roubou meu carro, mas me deu uma carona até minha casa. Valeu, obrigada. Você é um cara legal. É tipo o poste mijou no cachorro, né? Hoje em dia, o errado virou certo e o certo virou errado. Então as pessoas vão te odiar porque você é realista, mas ela vai te amar quando você tem várias máscaras, você usa várias máscaras. Um dia você fala uma coisa, outro dia você fala outra, e as pessoas, na realidade, elas gostam disso. Eu fui marcada em uma publicação das Vingadoras, aonde tinha uma mulher defendendo o Marcos. Então, a gente para pensar, o projeto é de Deus, mas ele podia mentir, ele podia ter contato com pessoas erradas. Ah, lógico, porque ele estava ajudando, então ele podia tudo. Então, essa moça comentou lá na página das Vingadoras que... Como foi que ela disse? Ela falou assim, quando o Marcos sair lá do presídio, as pessoas vão ver que ele tem contato com os traficantes. Aí eu fiquei pensando, ela deveria ter vergonha de falar isso, porque eles falam que o projeto é de Deus e o justo não se justifica, né? Então, assim, se ele está realmente certo, se ele é uma pessoa de Deus, ele vai esperar a resposta de Deus. Ele não vai atacar e nem fazer maldade para ninguém. Então, isso prova que as próprias pessoas sabem que ele tinha contato com pessoas erradas. Mas mesmo assim, elas colocam o nome de Deus no meio. Mas graças a Deus o mundo gira, né? E a gente sabe que Deus vai colocando as coisas, cada coisa em seu lugar. E a gente só fica de longe assistindo. E quem quiser comentar bem, e quem quiser ver também, vê porque quer. Então, eu queria entender essas pessoas, sabe, que ficam defendendo o erro, né? A gente, enquanto família, né, a gente pensa assim, poxa, meu filho, ele tá errado. Eu amo meu filho, mas eu não amo o que ele está fazendo. Então eu vou corrigir o meu filho. É a mesma coisa o Marcos. Será que essas pessoas que ficaram passando a mão na cabeça, alimentando o lado ruim dele, né? O lado ganancioso dele, será que essas pessoas, se elas tivessem sido feito diferente, será que ele estaria hoje atrás das grades? Porque quem está pagando é ele. Porque todas as vezes que a gente falava,
regulariza a situação do projeto, usa o dinheiro do projeto só para o projeto, estipula um valor para você, mas não pega tudo para você, não deixa a ganância dominar você, porque isso não vai longe. E a gente era cobra, invejosa, queria estar no lugar dele, entende? Será que se as pessoas tivessem corrigido ele, Marcos, a gente gosta do seu projeto, a intenção é maravilhosa, mas você está se perdendo. Será que isso não ia abrir os olhos dele? Será que ele não ia começar a ter um autocontrole? Mas não, as pessoas, elas fizeram como, sabe, esses artistas que ficam ricos da noite para o dia? Eles acham que eles podem tudo, porque o dinheiro para essas pessoas é sinal de poder, né? Não é proteção, né? É sinal de poder. Então eles acham que nada vai chegar até eles, porque eles têm dinheiro para comprar as pessoas. Então eles ficam firmes, né? Porque eles acham que ninguém mexe. Entende? Então é essa autoconfiança que derruba o ser humano. Então, será que essas pessoas elas corrigem seus familiares? Porque elas amam. Será que elas corrigem os filhos? Será que elas corrigem um sobrinho, dá um conselho para o irmão? Ou, mas eu amo, então eu passo a mão na cabeça. E não é assim. Porque o Marcos, ele e a família estão sofrendo as consequências do erro, né? Ninguém está preso por acaso. Tipo, na dúvida eu prendo. Não, a gente sabe que a lei é assim, na dúvida solta. Então, as pessoas, se ele tá lá, é porque tem caroço nesse angu. Então, aí a gente fala, a gente ainda tá errada por falar, né? A gente tem que passar a mão na cabeça. Será que essas pessoas, né, que apoiaram o erro dele, que não... Teve pessoas que tinham contato direto com ele. Por que que não falou, Marcos, eu amo o seu projeto, não faça isso, você vai se destruir. Você entende, gente, como é a situação? Gente, eu tô com a câmera no escuro porque eu não estou em casa e toda hora alguém passa por aqui, né? A gente não quer correr o risco de mostrar pessoas que não querem aparecer, né? E muita gente falando também. Desculpa aí se não dá para vocês entenderem. Mas enfim, eu quero dizer para vocês que essas pessoas que passam a mão na cabeça, que toda hora falam uma coisa, você sabe que o mentiroso, ele fala uma coisa hoje, uma coisa amanhã, ele se perde no que ele fala, às vezes ele nem lembra o que falou. Então, é difícil a gente lidar com essas pessoas, porque no final quem é o louco é a gente, não é eles. É tipo marido, né? Quando ele apronta com a mulher vai querer se defender, ele fala que ela é louca. Então, esse pessoal é mais ou menos isso. Eles não conseguem diferenciar do amor e da amorosidade. Amorosidade, você faz tudo que a pessoa quer, na hora que ela quer, ela pode errar, que você fala, não, não tem problema, eu te amo. Isso é amorosidade. Agora, amar é dar limite, é falar o que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Então, eu acho que o Marcos, naquele momento, ele precisava de pessoas que somassem, sabe? Mas as pessoas não somaram, as pessoas diminuíram, porque as pessoas achavam que você amar alguém é você concordar com tudo, e não é, né? Quem ama, cuida. Então, assim, hoje quem paga é ele. Essas pessoas que passaram a mão na cabeça dele, tá passando a mão na cabeça de outros. É humilde a gente dizer, olha, eu gosto de você, mas eu não aceito o que você está fazendo. Então as pessoas, elas acham que o sinônimo de amar é você passar a mão na cabeça da pessoa. E não é, gente. A gente tem que saber corrigir, a gente tem que agir com a razão, né? E muitas vezes a gente tentou falar isso para ele, porque se ele tivesse agido corretamente, ele não estaria lá, porque existe uma investigação, entendeu? Então eles foram investigar e viram que tinha coisa errada. Então, assim, ele se sentia tão superior que ele achava que nada ia chegar até ele. E mesmo assim, hoje as pessoas, elas passam a mão na cabeça, ela detona o outro, ela xinga o outro, aí quer derrubar uma página, aí quer fazer tudo para defender o quê? O erro, né? É preferível a gente não falar. Então, assim, muita gente fala do meu canal, mas meu canal desde o início, mesmo gostando do projeto, era crítico. Muitas vezes eu disse, eu gosto do projeto, porém tem algumas coisas que tá tomando o rumo errado. Então, assim, o que eu acho, ninguém tá nem aí. O importante é o que ele acha. Então, eu vou falar o que ele acha para ele gostar de mim. Nós vamos ser amiguinhos. Então, quem tá pagando são eles, são a família dele. E essas pessoas aí que puxaram o saco, deveria estar lá também junto com ele, porque contribuíram com o erro. Não foram pessoas que amam de verdade, que falam a real. Olha, o caminho que você está indo tá errado. Essa petição descontrolada. O cara passou no farol vermelho e não queria pagar a multa. O cara tá no centro da cidade.
aonde tem restrição, né, para estacionar, mas ele não é, mas eu tenho um projeto. É como se ele tivesse sido obrigado a abrir um projeto, e não foi, ele abriu porque ele quis. Ele falou que era um chamado de Deus. Então, assim, se ele coloca Deus no meio, todo mundo fica loucos, né? Porque Deus, Deus. Mas essas pessoas que sofrem, os adictos que sofrem. Então, gente, é muito difícil a gente conseguir entender a mente do ser humano, porque a inversão de valores é muito grande. Então, eu ouvindo isso, eu fiquei pensando, gente, o cara falou. De repente, ele quer convencer que ele não falou. Aí, as pessoas que são cegas, elas estão lá, como o pessoal fala, zumbis, elas estão lá dizendo, é verdade, ele não falou. Igual a moça disse, o Renatinho nunca que ele ia falar isso, né? É as cobras. Mas essa é a justificativa que o Marcos usava para tudo na vida dele para sair dos problemas. E as pessoas hoje que apoiam ele, apoiam o erro, fazem as mesmas coisas. Elas jogam a culpa na cobra porque é mais fácil. Não precisa se justificar. Já está explicado.